Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula aqui então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de pontes. A gente entra agora então na parte dos sistemas estruturais aqui, beleza? Vamos entender isso daqui, né? Bom, falando um pouquinho aqui sobre essa parte de análise estrutural, né? Como que funciona. Essa análise, né? Do comportamento da estrutura, ela poderá ser feita através de duas formas. A primeira é a análise da distribuição dos esforços na direção transversal da ponte, depende da seção transversal. E depois a análise do efeito das cargas equivalentes obtidas no item anterior, né? Então, se a gente pensar numa ponte de duas longarinas, né? Uma ponte de duas longarinas aqui por cima vai ter, na verdade, uma laje, né? Então, esses esforços vão ser jogados aqui para nossas longarinas e depois nas longarinas a gente vai pegar essas cargas do item anterior, né, que seria a da carga que atua aqui na laje, e fazer o dimensionamento aqui das longarinas. Só que essa carga a gente vai ter carga permanente e carga móvel, então a nossa análise vai mudar um pouquinho, né? Então olha só, o que acontece? As cargas equivalentes são também denominadas trem tipo da viga. O que é esse trem tipo, né? Aqui, ó, percebam que aqui nós temos uma análise da seção transversal da ponte, como se fosse aqui está a nossa ponte, né? Ela nesse sentido aqui fez-se um corte aqui, né? E nós temos então a seção transversal dessa ponte. O que vai acontecer? Aqui em cima dessa ponte, a gente vai estudar como que vai funcionar isso, mas só adiantando, né, para vocês poderem ter uma certa noção, a gente vai ter uma carga, vou até pegar outra cor aqui, porque ali já está em vermelho. A gente vai ter uma carga aqui, ó. Essa carga que está aqui em cima vai ser referente ao trem tipo, tá? O que é esse trem tipo? Ele é uma carga equivalente que leva em consideração o efeito das cargas móveis para carga variável, tá? Então aqui é como se fosse o veículo, a gente chama de veículo tipo, que a gente vai analisar que carga que tem que ser ele na norma, como que funciona isso. Aqui seria, por exemplo, a simulação da carga das rodas. Essa carga vai ter uma carga com uma certa intensidade, uma certa magnitude. A gente vai posicionar ele numa região mais desfavorável possível, de forma que ele nos gere o maior esforço em cima de uma das vigas longarinas. No caso, é bem quando ele está atuando aqui em cima da nossa viga longarina, tá? Que vai ser isso. É como se fosse um veículo, vai ter algumas distâncias dele aqui, ó, alguns comprimentos aqui, tá? X, Y, X e tal. E aqui a carga de passeio e tudo mais. E aí, externamente a isso que a gente chama de veículo tipo, a gente vai ter uma outra carguinha distribuída uniformemente aqui na seção, que a gente vai chamar ela de carga de multidão. Quando a gente chegar lá, a gente vê melhor isso. Aqui é para representar o efeito aqui de outros veículos. Esse aqui é o veículo mais pesado, é o efeito de outros veículos, pessoas e tudo mais, transitando ao mesmo tempo nessa ponte. E aí a gente obtém, então, esse trem tipo. Esse trem tipo ele é calculado, tá? Essa carga aqui, ó, ela não é padrão, porque ela depende do tipo de ponte que a gente tem. Ela sempre vai depender, essa carga a gente vai distribuir e aí a gente obtém, na verdade eu acabei falando errado, tá? A gente joga essa carga aqui, em função da seção transversal aqui, dessas dimensões, L, L2, L2, enfim. E a gente vai obter o que a gente chama de trem tipo, que é esse camarada aqui, ó. Essa carga aqui é como se fosse a reação que isso daqui tudo descarrega em uma de nossas vigas. Esse trem tipo ele é calculado, às vezes essa carga aqui vai ter um valor X, às vezes ela vai ter um valor maior, um valor menor, que vai depender das dimensões da seção transversal da nossa ponte, tá? Então a gente vai obter isso que a gente chama de trem tipo, que são cargas móveis, aqui é uma carga uniforme, aqui é uma carga menor, cargas pontuais, tá? Que é como se fosse a carga das rodas dos veículos, né? Se eu pensar num caminhãozinho aqui, ó, que tem uma roda aqui, uma roda aqui, uma roda aqui, basicamente é isso, tá? Os caminhãozinhos que a gente vai ter lá na norma é mais ou menos isso daqui, com 3 eixos. E aí a gente obtém esse que a gente chama de trem tipo. E aí, essa carga vai atuar em cima da viga longarina, que é a nossa estrutura principal, tá? Atuando em cima na viga, a gente vai pegar essa carga e ela vai começar a se movimentar em cima da nossa viga. E nós vamos analisar aqui diversos trechos, diversos pontos de interesse nessa viga, para ver o quê? Para ver a magnitude dos esforços, o que está acontecendo com os esforços em cada seção. Com base nisso, né, como que a gente vai fazer isso, né? É através do conceito de linha de influência, que a gente vai ver mais à frente. Então, a gente vai fazer um método simplificado,
Tá? Um processo simplificado. Por quê? Se eu pensar numa viga, né? Se eu quiser saber milímetro a milímetro aqui quanto está variando esse esforço, num cálculo manual, isso torna-se muito trabalhoso. Então a gente estabelece seções mais críticas. A gente calcula a linha de influência, que é o que a gente vai aprender, a linha de influência, tá? Isso aqui não é um diagrama, é uma linha de influência. E a gente vai posicionar as nossas cargas nas regiões de interesse para obter o máximo esforço que acontece nessa viga, o máximo esforço que acontece nessa estrutura e o menor esforço que acontece nessa estrutura também. Para a viga simplesmente apoiada, o máximo aumento fletor no meio do vão e o máximo quartante no apoio. Mas nossas vigas vão ser contínuas. E aí a gente vai fazer essas análises ponto a ponto, tá? Então só para a gente entender como que é a forma de análise estrutural. Beleza, a análise em vigas é realista quando a ponte for em vigas, a análise é aproximada quando a ponte for em lajes, porque a gente usa do método simplificado de vigas para calcular quando é em lajes. Mas no nosso caso aqui do nosso curso, a gente vai ficar preso aqui na análise de ponte em vigas. É possível abordar de forma genérica os sistemas estruturais separadamente das seções transversais. Os nossos sistemas estruturais, tá? Os nossos sistemas estruturais. A gente pode ter ponte em viga, ponte em porte, a gente até viu um pouco disso, né? Ponte em arco e ponte estaiada, tá? O que são as pontes em vigas, né? É um modelo que ele é mais empregado aqui no Brasil, tá? Caracteriza-se por apresentar vinculações que não transmitem momento fletor da superestrutura para a infraestrutura. Como assim não transmite? Basicamente o seguinte, não tem pilar ali no meio? Tenho. Mas a nossa ponte, se a gente pensar na viga longarina, ela vai ter aqui os elementos de apoio, tá? Pensa aqui. De apoio. Aqui embaixo vai estar o pilar. Então não tem continuidade aqui, Eu tenho continuidade da viga. Aqui eu vou ter momentos fletores na nossa viga. A gente vai ter momentos fletores positivos aqui e negativos na própria viga. Mas esses momentos não vão ser transmitidos para pilares. Por quê? Porque isso aqui são vinculações que funcionam meio como rótulas. Ele vai passar a carga vertical, vai permitir certa movimentação, vibração aqui, tá? Os nossos aparelhos de apoio. Mas não vou ter, basicamente, a transferência de momentos aqui para esses pilares. Nas vigas simplesmente, nas pontes em vigas, né? A gente pode ter uma viga simplesmente apoiada sem balanços, em tramo único, que seria esse caso aqui. E quando ela for com sucessivos tramos, existem duas formas de a gente fazer, tá? A sucessão de tramos é usualmente empregada com o processo construtivo em vigas pré-moldadas. Então imagina que aqui é um pilar P1, aqui P1, P2, P3, P4. Aqui, essas vigas vão funcionar como sucessivos tramos biapoiados, né? Principalmente se essas vigas foram pré-moldadas, porque eu vou chegar e vou encaixar minha viga aqui, que é um pilarzão, vou encaixar ela aqui no meu pilar, certo? Então aqui eu vou ter um momento fletor, aqui outro momento fletor, aqui outro momento fletor, tá? Mesmo ela parecendo ser contínua, ela é tratada como viga simplesmente apoiada, tá? Desvantagem. Existem poucas possibilidades de melhorar a distribuição dos esforços. Os vãos dificilmente ultrapassam 50 metros, né? Se não for protendido. Porque como que eu vou melhorar a distribuição dos esforços aqui? A gente melhora a distribuição dos esforços, né? Se eu tenho um momento grande aqui, gerando o quê? Um negativo aqui, tal qual esse momento vai subir um valor delta. E aí ele vai passar a vir subir um valor delta aqui. Então eu vou diminuir, vou ter um esforço negativo para diminuir o positivo. Diminuindo o momento fletor positivo, a gente está consequentemente diminuindo a armadura, diminuindo o flash, diminuindo um monte de coisa, fissuras, né? Mas se a ponte for formada desse jeito aqui, é mais difícil, não tem como a gente fazer uma redistribuição dos esforços de forma melhor, né? Então fica ficando mais complicado, tá? Então aqui eu tenho uma análise de uma ponte que é simplesmente apoiado aqui, né? Então olha só, meio corte longitudinal e meia vista longitudinal. Aqui em vista vendo lateralmente, e aqui o corte, onde a gente tem aqui as transversinas, né? Transversina e tal. Aqui a travessa, bulão aqui, né? Cortina e tal, aparelho de apoio tá aqui, o nosso neoprene, né? Então tudo mais, pra gente enxergar isso daí melhor. Aqui um corte da seção transversal, né? Olha só, guarda-corpo, passeio, guarda-roda. Aqui a capa do asfalto. Aqui a nossa viga longarina. E aqui essa que eu estou riscando agora, a nossa transversina. Percebam que ela é naquele modelo que é descolado aqui da nossa tabuleiro. Então essa longarina não recebe contribuição do carregamento que passa sobre a laje. Toda essa carga vem aqui para a nossa estrutura principal, que são as longarinas, tá? Viga simplesmente apoiada com tabuleiro contínuo. E aí aqui é interessante, né, que de certos pontos, porque a viga ela vem
sem continuidade aqui em cima do pilar. Mas o asfalto, a capa que passa aqui por cima, ele vai ter uma certa continuidade. E aí, ó, o problema é que eu tenho uma aberturazinha aqui, uma movimentação, então o ideal é que nesse tipo de ponte, né, a gente tenha a cada, não precisa ser necessariamente a cada pilar, mas a cada certa distância, coloque no asfalto também juntas, né, de dilatação, para não poder ocorrer fissura, ok? Agora as pontes simplesmente apoiadas com balanço. Aquela simplesmente apoiada sempre precisa de balanços, né? Na ponte simplesmente apoiada com balanços, uma das vantagens, né, é o que? A existência de momentos negativos nos apoios, que possibilitam a redução dos momentos positivos no meio do vão. Como desvantagem, tem uma dificuldade de realizar manutenção e esse sistema estrutural, na verdade, tem diminuído. Então, se a gente pensar aqui, ó, aqui, isso aqui é legal, essa imagem, parece um sorrisão, né? Vou explicar já o que é isso aqui. Mas se a gente pensar na nossa ponte com um balanço, né? Eu tenho o vão central e tenho um balanço aqui. Imagina que aqui está o aterro, aqui está o aterro. Para dar manutenção aqui por baixo, né? Precisa fazer um içamento e tudo mais, levantar por um macaco hidráulico, alguma coisa assim, gera mais complicação, gera mais mão de obra, dá um pouco mais de trabalho. Mas em contrapartida, né? Como eu tenho um momento negativo aqui, eu subo o negativo, ao invés de eu ter um momento negativo gigantesco aqui, eu coloco o negativo, porque aqui eu vou gerar um momento negativo, e eu reduzo aqui então o momento fletor positivo, né? Então, uma melhor distribuição desses esforços. Essa imagem aqui de baixo, isso aqui é o que a gente vai, principal da nossa disciplina aqui, a gente aprender a calcular ela, tá? Isso aqui a gente chama de envoltória de esforços, tá? Olha só que interessante. Os nossos esforços, à medida que a carga anda pela estrutura, ele pode variar aqui, ó, desse valor até esse valor. Então, olha só, se eu analisar, olha só que interessante isso daqui, ó. Se a gente estiver analisando uma seção transversal aqui dessa ponte, bem aqui, percebam que para essa região, a gente tem um ponto aqui com momento fletor positivo, vai ter que ter uma armadura, e um ponto aqui com momento fletor negativo, ó. Vai ter que ter uma armadura. O nosso esforço, ele pode vir aqui de um valor máximo até um valor mínimo aqui, ó. Interessantíssimo isso. Então, nós encontramos regiões de esforços onde a nossa estrutura pode trabalhar. Então, o objetivo nosso vai ser determinar essa envoltória de esforços. Meu esforço pode estar variando sempre daqui até aqui à medida que meu veículo caminha sobre a nossa ponte, tá? Então, a gente vai sempre descobrir valor máximo e valor mínimo em diversas seções aqui, ó, de forma que a gente possa traçar esse diagrama aqui, que é essa envoltória de esforços, tá? Então, a partir dos conceitos que a gente vai ver de linha de influência, a partir do conceito de determinação do trem tipo, né, e trabalhar a linha de influência em conjunto com as cargas móveis, nós vamos conseguir obter esse camarada aqui, ó, tanto para momento fletor, essa aqui é uma envoltória para momento fletor, quanto para esforço cortante, tá? E aí o que vai ser interessante para nós? Descobrir, então, essa variação de esforços aqui, para na hora de dimensionar a gente pegar os máximos e os mínimos, né? E é isso que a gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina, ok? Ó, vale ressaltar que o balanço deve ser fixo e atender às condições topográficas. Para pré-dimensionamento, o comprimento do balanço deve ser de cerca de 15 a 20% do comprimento da ponte, tá? De 15 a 20% do comprimento da ponte. Então, se eu tenho uma ponte aqui que o vão aqui, vou nem desenhar não, mas um vão de, sei lá, 100 metros, né? O balanço vai ter em torno de 20. Então, estou só chutando, tá? 10 metros, o balanço vai ter de 1,5 a 2 metros, tá? Para melhorar essa questão da distribuição dos esforços que a gente já vem comentando, ok? Aqui, ó, um exemplo de ponte. Essa aqui está inclinadinha, né? Aqui, ó, a região do balanço e a região aqui do meio do vão, né? Então, só mesmo para mostrar aqui como que funciona, né? Todos os elementos e tudo mais, beleza? A gente pode ter também pontes em vigas contínuas, né? E aí eu levo em consideração a continuidade, os diagramas vão ser assim. Opa! Vocês entenderam aí o que eu queria dizer. Os diagramas vão ser assim, não. Então são divididas em vãos parciais. Vãos externos cerca de 20% menores que os vãos internos, melhora a distribuição dos esforços. Então, se a gente chegar aqui, ó, esse vão interno aqui, ó, ser, por exemplo, um valor de L, e esse aqui, ó,
ser somente 0,8L, tá? Os vãos extremos, 0,8L. Melhora, estudos mostram, né, e as análises que foram feitas, projetos antigos, que melhora a distribuição dos esforços, tá? Em geral, vigas contínuas não possuem junta de dilatação. É claro que se for muito grande também vai ter que ter, né? A ponte Rio de Niterói é um sistema contínuo, porém possui espaçamentos de 400 metros para a junta de dilatação, né? Também não vai deixar tudo sem, principalmente se a ponte for muito grande, né? Ó, é possível reduzir a seção no meio do vão e aumentar a seção no apoio. Olha só que interessante isso daqui, ó. Aqui uma ponte, uma viga com uma inércia engastada com uma inércia constante ao longo de comprimento L, ó. Seção não varia, tá? A gente tem uma magnitude de esforços aqui, ó. Um esforço negativo menor e um esforço positivo maior. Se a gente aumenta coloca uma seção variável aqui nas proximidades do apoio, uma distância de mais ou menos 0,3 de L, tá? A gente aumenta essa inércia aqui. O que acontece aqui é que os momentos fletores nos apoios aumentam, tá? Mas reduz-se também bem aqui os momentos fletores no meio do vão. Então, às vezes eu preciso reduzir flecha, né? Não tem condições de mudar. Às vezes, se você aumentar a seção aqui nos apoios, consegue obter bons resultados. A gente pode ter também as pontes vigas Gerber, né? Bem interessantes, que são as pontes que a gente vê lá em isostática, né? Pontes com articulações, né? Eu posso ter um tramo isostático, outro tramo isostático, aqui vai formar, né? Vai vir a nossa viga aqui, vai formar aquele dentinho, vai vir com a outra viga aqui, né? Ó, e ela vai encaixar aqui nessa viga e vai formar a nossa viga Gerber, né? Que são esse tipo de apoio, essas vinculações que permitem a rotação. O momento fletor aqui é nulo, ó. São usadas quando? Quando o peso próprio da viga ele é muito grande, vai tender a dar esforços maiores. Nesse caso, não possuiriam grandes influências de recalques diferenciais. Se o peso próprio é muito grande, né, e eu não quero que a minha viga fissure com recalque, é o seguinte, quando esse apoio aqui desce um pouquinho, né, um recalque diferencial aqui, mesmo que os recalques diferentes aqui, né, por exemplo, aqui 10, aqui 7, vai ter um recalque diferencial de 3, como aqui é uma articulação, né, à medida que um apoio desce, aqui a gente consegue ter uma movimentação aqui onde é forma a rótula, que vai evitar a ocorrência de fissuras, tá? Por isso que ele fala aqui que tem pouca influência nos recalques, tá? E aí, ó, normalmente apresenta de 3 a 5 tramos. E aqui são bons locais para a gente poder estar posicionando aqui as rótulas, tá? Se for de 3 tramos aqui, ó, a rótula posicionada a 0,15 do maior vão, tá? Normalmente a gente coloca isso, né? Os estudos mostram isso, para obter a melhor distribuição de esforço. Se for de 4 tramos de vão L, vãos iguais, o ideal é que essas rótulas estejam aqui, ó, no segundo e no quarto vão aqui, ó, a 0,2 de L, tá? São a análise já feita, algumas bibliografias trazem que essa é a melhor forma para poder obter a melhor distribuição dos esforços, tá? Então, ó, articulações dos maiores tramos melhora a distribuição de momentos fletores. Se eu coloco rótula nos maiores tramos, eu tenho um momento fletor melhor. Olha só, dois exemplos aqui, ó. Dois exemplos aqui. O primeiro, esse aqui, ó. A gente tem carga permanente, MG, carga acidental máxima, e aqui seria meio que envoltória, tá? Carga permanente mais acidental máxima. Nesse primeiro caso, a gente tem a presença das rótulas no tramo maior. Olha só, no tramo maior. Olha só como é que ficou a distribuição dos esforços. É o maior tramo? É. E nesse caso aqui, ó, a rótula ela está colocada no tramo menor aqui, ó, nos dois tramos menores. Para a carga permanente, não mudou a magnitude dos esforços. Para a carga acidental já mudou. Ó. Aqui eu passo a ter um momento muito grande positivo, aqui um momento bem pequenininho. Em compensação, na região menor eu tenho um momento fletor negativo menor, mas aqui eu tenho um momento maior. Mas quando a gente analisa o conjunto da obra como um todo, somando as cargas permanentes mais as cargas variáveis, né, a gente observa que nesse caso aqui, ó, eu tenho esforços de magnitude melhores, então fica melhor para calcular a armadura. Ó. Aqui, ó, momentos fletores de magnitude bem parecidas, né? Na hora de calcular a armadura vai ficar até mais fácil para execução. E momentos negativos. Já aqui, ó, que as rótulas foram posicionadas nos tramos menores, olha só, eu tenho um momento fletor negativo positivo pequeno aqui, mas olha o trambolhão de momento fletor que surgiu aqui no meio, tá? Então esse caso aqui, né, essa análise aqui, ela é mais assertiva. Aqui como seria o tramo pré-moldado, né? Só para a gente ver, ilustrar, né? Aqui tem um aparelhinho de apoio,
E fica nesse formato. Forma nas vigas. Na verdade, você forma das vigas, eu acho. A altura da viga, né, na nossa estrutura, ela pode ser constante ou variável. Pontes em vigas simplesmente apoiadas, sem balanços, a altura é maior no meio do vão, diminuindo para os apoios. A gente vai ver uma imagem agora. Só que aí tem problema de estética, às vezes o pessoal não gosta muito. Na imagem vai ficar mais claro. O esforço cortante também fica prejudicado, porém ainda assim é a forma mais indicada para momentos fletores. O que seria isso? Se a ponte for simplesmente apoiada, olha só que interessante que dá para fazer. A gente pode, ó, carga permanente e permanente mais acidental, né? Forma envoltória. A gente pode aumentar a seção da viga no meio do vão. Por quê? Porque no meio do vão tem mais esforço. Pode eu precisar ter mais esforço, mais altura. Para economizar, né? Eu poderia vir com ela reta aqui. Poderia, tem sem problema nenhum. Mas eu vou estar... pensa que uma ponte, uma viga muito grande, para economizar, eu posso fazer assim. A gente pode fazer assim, colocar o meio do vão aqui com a altura maior e aqui nas extremidades uma altura menor. E aí o pessoal costuma fazer essa barriguinha aqui para poder ficar menos feio. Ao invés de vir aqui e mudar drasticamente a seção, né? A gente faz dessa forma. E aí vai ajudar a combater melhor os momentos fletores positivos aqui. Acaba que o esforço cortante aqui ficou um pouco prejudicado, porque eu tenho pouca seção, mas segundo as bibliografias, ainda assim é a forma mais recomendada de fazer. Então pode ser invertida para baixo ou para cima, assim, tanto faz, tá? Aqui já é outro exemplo, né, de variação, que nesse caso aqui, ó, para a ponte contínua, né, viga contínua, olha só, viga contínua, vamos pensar nos diagramas de aumento fletor, ó. Aumenta-se a região de concreto para ter mais concreto comprimido na parte inferior aqui, na região do apoio, onde a gente tem momento fletor negativo e também maior incidência de esforço cortante, né? Ao invés do contrário, né? Maior incidência de esforço cortante. E aí, ao invés de a gente aumentar no meio do vão, a gente aumenta na região do apoio, tá? Aumenta na região do apoio, para a gente ter essas análises, os esforços, né, mais bem calculados de forma econômica, ao invés de passar tudo reto aqui. Agora aqui, ó, alguns quadros trazem alguns exemplos de ponte, né? As maiores pontes no Brasil e no mundo são, às vezes, eu acredito que deve ter tá até desatualizado isso daqui, tá? Mas, enfim. Só pra gente ver a magnitude do tamanho dos vãos de pontes que a gente pode ter, né? Olha só. A ponte, o nome da ponte, né? O local e o vão. Olha só. Algumas pontes em vigas de maior vão no mundo, ó. Lá em a ponte de Stomasundet, não sei como é que fala isso não. Lá na Noruega, 301 metros de vão. Isso é vão livre, tá? Entre um pilar e outro aqui, é uma loucura, tá? Você imagina, a gente fazer uma viga de concreto armado para uma casa de 6 metros, 8 metros, já dá um trabalho nada. Imagina você fazer uma viga aqui, ó, de 300 metros, né? É uma loucura da engenharia. Depois vocês pesquisam a imagem dela para vocês verem. Eu nem cheguei a pesquisar não, mas... trazer aqui nos slides não, mas depois vocês podem pesquisar lá. Então tem alguns exemplos aqui, ó. Do ano de construção, 98. Agora olha aqui, ó. No Brasil, a ponte Rio Pelotas, construída aqui no ano de 1965, e a ponte do Rio Iguaçu, que liga Brasil e Argentina, em 85. Tem 220 metros de vão, então... é um vão muito grande, né? Se a gente parar para comparar com os nossos edifícios, então trabalheira danada aí. Outro tipo de ponte que nós temos são as pontes em pórticos, né? São pontes em que a superestrutura e a infraestrutura se transmitem momento fletor. Da forma qual a gente faz, né? Tem os apoios de neoprene aqui, não transmite momento fletor aqui para os pilares. Mas a ponte em pórtico, concretada monoliticamente, né? Aqui, ó. Tudo concretado. Eita, que é isso? Tudo concretado junto, né? A gente tem a transferência, então, do momento fletor negativo para os pilares, tá? Então, a diferença é essa, né? Então, aqui eu tenho uma estrutura com apoio muito rígido. Aqui, a largura aqui do meu elemento, ela é maior, né? Eu posso considerar ela engastada aqui na fundação. E aqui eu tenho um elemento pouco rígido, com pouca rigidez, aqui rotulada na fundação. Então, a transferência de momentos aqui, ó, em comparação com o outro, são bem menores. Dá pra gente fazer uma análise dessas no próprio F-Tool, né? Outras vinculações típicas, a gente pode ter ponte em quadros, quadros de uma célula, quadro de duas células, biapoiada e biengastada. São só as variações que a gente pode ter. Quadro em célula são para vão pequeno, biapoiada e biengastada são para vãos maiores, tá? Só
Por curiosidade aí. Que exemplos de ponte em pórtico, né? Pode ser aporticado nesse formato, aqui inclinado, de repente precisa ter aqui o fluxo d'água aqui, alguma coisa que passa por aqui, então não daria para fazer retinho, né? Nesses diversos formatos que a gente pode ter, tá? Só a título de visualização. As formas dos pórticos, né? Destaca-se o emprego da variação de altura, que é aqui, ó, mais espessa na região dos apoios, mais fininha na região no meio dos vãos, tá? É porque a gente tem muito aumento negativo aqui, ó, que transfere para os pilares, né? Então, só mostrando mais algumas imagens aí. Não vou ater muito a isso não, tá? Outras imagens aqui, alguns tipos de vinculações, né? É isso. Vou passar aqui. Pode ter também as pontes em arco. Ó, esforço de flexão reduzidos devido à sua forma. Tem muito esforço de compressão nas pontes em arco, né? Predomina a compressão, portanto, ótimo para emprego do concreto. O concreto nosso resiste muito bem à compressão, então é muito boa de ser utilizada. O emprego do concreto protendido aumentou o tamanho do vão de pontes em vigas, reduzindo o uso de pontes em arcos, né? Porque a ponte em arco, construtivamente, é muito difícil fazer ela, né? Pensar na ponte em arco aqui, ó. Aqui o nosso arco ele sofre muito esforço de compressão. Então, com a proteção, né, o elemento termomoldado protendido, já ficou mais fácil a execução. Então, vem caindo em desuso, mas tem muitas pontes antigas, somente na China, que as pontes são em arco. Uso em vales profundos com tabuleiro superior. Custo da construção e cibramento elevado. Escoramento, isso aqui é difícil, né? Então, ó, arco triarticulado isostático, biarticulado e biengastado, tá? Arco atirantado com pendurais verticais aqui, ó, que a gente chama de pendurais, vão estar sujeitos a esforço de tração, tá tracionando e aqui tá comprimindo o arco. E arco atirantado pendurado inclinados. O efeito de treliça reduz os momentos fletores no arco. Então a gente tem aqui, ó, sofrendo muita compressão, pouca flexão. E os tirantes aqui tracionados. A ponte em arco aqui, ó, pode ser com tabuleiro superior ou tabuleiro inferior, né? O arco pode estar por baixo ou por cima, tanto faz, ainda assim ser um ponte de arco ou um sistema misto aqui, né? Uma parte está por baixo, uma parte está por cima. Mostrando mais algumas imagens, né? E algumas pontes no Brasil e no mundo, né? Maior ponte na China, nada a ponte de Wanxiang, é em Yangtze River, tá? No rio Yangtze, tá? Na China, no ano de 1996, 420 metros de vão. Puta vão, né? Meio quilômetro aí. No Brasil, a gente tem a ponte do Rio Paraná, que tem 290 metros de vão em 64. Se a gente parar para analisar, né? Nossa engenharia não é ruim, não. Em 1964, né? Bem antigo. Concreto que a gente tinha era fraquíssimo. Concreto em 10 MPa, 15 MPa. Né? Construir uma ponte com vão desse tamanho aqui, dessa magnitude. Não é brincadeira, não. Não, nossa engenharia é muito boa. A engenharia do Brasil, a gente costuma achar que não, mas nós somos uma referência em tecnologia quando a gente está falando de software, né? Nossos softwares, né, que são no caso que o pessoal mais usa, principalmente o TQS, né, e o EBR e tal, são softwares nacionais, com normas nacionais, mas eles são softwares usados em diversas partes do mundo, inclusive a TQS está com software traduzindo, traduzindo não, na verdade, adaptando o TQS para outras normas, a norma americana, enfim, norma espanhola, porque nós somos muito bons com softwares, né? Fora do país aí o pessoal dimensiona usando o SPICAD, que é um software mais universal que tem para diversas normas, e também usando o quê? Software de análise estrutural que tira os esforços e depois outros softwares para calcular, né? A gente tem softwares muito bons aí. O Brasil também é muito bom na parte de pilares, tá? Pilares esbeltos. Por quê? Aqui a gente está numa região que não tem, a grande vantagem é que não tem sismos, né? Como a gente não tem sismos, e aqui no Brasil é um país bem mais subdesenvolvido, não adianta querer fazer pilar robustão, né? Até pelas arquiteturas e também por questão de custo, né? Então aqui no Brasil, né, a gente aprimorou muito a nossa norma para questão de esbeltez, tá? Para trabalhar com pilares com um índice de esbeltez maior, né? Outros países lá fora, né, o pessoal não faz pilar assim, então a gente desenvolveu muitos estudos nessa área. Então o Brasil e a nossa engenharia é boa, tá? O que falta é mais investimento, falta mais oportunidade. A gente tem as pontes estaiadas, né, que é apenas o tabuleiro de concreto. Pontes com tirantes de concreto são de uso muito restrito. O que é um tirante, né? Aquele tirante é um elemento tracionado.
Já vi imagem de ponte atirantada, mas é bem estranho, porque o concreto não resiste à tração, então tem que ter muito aço. Empregado para vãos muito grandes, considerando o sistema estrutural igual a de uma viga atirantada. À medida que se executa o tabuleiro, as forças vão sendo equilibradas, facilitando a execução. Então aqui, ó, ponte estaiada. Tem o stile, né? Daqui partem cabos que vão ficar atirantados, ou seja, vão ficar tracionados, segurando o tabuleiro, tá? Esses styles eles podem partir de um único ponto aqui, tá? Ou eles podem partir, era aqui, não era essa imagem que eu queria mostrar, era essa primeiro. Podem partir de diferentes pontos aqui, tá? Daí depende da análise dos esforços e tudo mais, que vai, ou da arquitetura, que vai compensar mais. Aqui chamado de forma em harpa e aqui é em leque, tá? E aí só voltando aqui, ó, para mostrar, né, algumas das pontes talhadas de maior vão no Brasil e no mundo. Maior, 450 metros, 98 na Arábia Saudita, tá? Wadi Leiben, sei lá. E no Brasil a gente tem a ponte do Rio Guamá, em Belém, 2002 com 320 metros, e a ponte Porto do Alencastro sobre o Rio da Parnaíba, de 350 metros. Não sei se tem alguma outra maior que essas já, tá? Não cheguei a pesquisar, mas pode ser que tenha, não sei, não me recordo. Voltando aqui para as imagens, né, que eu estava mostrando. A gente encerra então essa primeira aula aqui sobre pontes estaiadas. A gente vai dar continuidade agora mostrando as pontes de concreto armado aqui, ó, segundo a tipologia dos apoios, tá? Então eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente já volta no próximo vídeo, ok? Forte abraço, até a próxima.